O primeiro suporte é a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela define que, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, não é isso? As obras, compras, serviços e alienações deverão ser precedidos de um procedimento licitatório. Então, o ponto de partida é a Constituição Federal, que também conferiu à União, vale dizer, ao Congresso Nacional e ao Presidente da República, a competência para aprovar uma lei que estabeleça normas gerais sobre licitações. Essa lei é a Lei 8666, que define padrões de licitação, de contrato. Então, o ponto de partida, para quem for administrador público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, é a Lei de Licitações, Lei 8666. Apesar dela ser uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, todos da administração pública federal, estadual, municipal, são obrigados a seguir. Então, a lei básica é a Lei de Licitações, Lei 8666. Temos mais recentemente, aprovada agora em 2002, a Lei do Pregão, não é isso? Uma nova modalidade de licitação. A Lei 8666 indica algumas modalidades, ou seja, alguns procedimentos que devem anteceder a celebração do contrato. Essa outra lei, Lei 10.520 de 2002, criou nova modalidade. A Lei Básica das Licitações, essa norma geral, ela é de 93. Quer dizer, tem aí 10 anos, uma década dessa legislação. Ao mesmo tempo que ela não é muito antiga, também não se pode dizer que ela é muito recente. E mesmo que uma lei, ao ser elaborada, ela tenha uma visão um pouco avançada, ela se prepare para situações futuras, situações não previstas naquele momento em que ela é feita, também acontece da rotina da execução da lei ou dessas contratações, no caso da licitação, apresentarem casos inusitados, situações que não estão elencadas na lei. Nesse caso, como é que ficam essas lacunas, essas brechas, onde a legislação não supre a necessidade da realidade? Bem, boa pergunta que normalmente ocorre para o administrador que tem de fazer licitação. Por mais detalhista que uma lei pretenda ser, nunca uma lei vai conseguir prever todas as situações concretas que vão se apresentar para um administrador público. Para esse tipo de situação, o melhor conselho que se pode dar a um administrador é o seguinte: adote uma solução e justifique essa solução com base em princípios da administração pública. Os princípios da administração pública são da moralidade, da publicidade, da eficiência, da impessoalidade e da legalidade. Esses princípios estão previstos na própria Constituição Federal. E a Lei de Licitações acrescenta uma série de outros princípios. Então, quando lei não apresenta solução própria, específica, ideal, eu digo, o administrador público vai ter de resolver o seu problema. Ele tem de apresentar uma solução. O que eu digo é o seguinte: fundamente a sua solução com base em princípio de moralidade, de eficiência. Então, eu tenho várias soluções possíveis. Qual eu vou adotar? Aquela que melhor realiza os princípios da administração pública, inclusive o princípio da eficiência. Eu sempre costumo, assim, orientar os administradores públicos no sentido de que adotem soluções motivadas, justifiquem os seus atos. Se for para pecar, pequem por excesso em termos de justificação, porque o ato é praticado hoje. O julgamento desse ato talvez ocorra daqui a 2, 3, 4 anos. Se o administrador público não justificou hoje o porquê de uma solução, não é isso? E justificou se a lei apresenta a solução, com base na lei. Se a lei não apresenta a solução, ele vai ter de construir uma solução e, na medida do possível, justificar essa solução com base em princípios de, repito, moralidade, eficiência, publicidade, impessoalidade, competitividade. Justifique o porquê daquela sua solução. Defina num processo licitatório qual a sua necessidade. O que eu preciso? O que atende à minha necessidade? Eu preciso construir uma obra com tal perfil. Eu preciso contratar um bem, comprar, adquirir um bem com tais especificações. Diga o porquê dessa especificação. Por que aquilo é tão importante para a administração pública? Não adianta a administração pública querer realizar uma ampla competição se isso não atende à necessidade da administração pública.
Doutor Lucas, obrigada pela entrevista, obrigada por participar conosco de mais essa produção do Instituto Legislativo Brasileiro. Nós vamos nos ver ainda por 10 encontros, falando sempre sobre licitações. Obrigada. Eu que agradeço ao ILB a oportunidade de poder transmitir um pouco de orientação aos administradores públicos e aos particulares que contratam com a administração pública.